Olha aí, pessoal, aquela questão da Petrobras repercutiu tão mal, mas tão mal, né? Caiu o valor de mercado da empresa ali bruscamente, que o Lula convocou uma reunião de emergência com o Jean Paul Prates aí para reclamar disso, né? Para cobrar o seu subordinado, o cara que ele colocou na Petrobras, por conta desse problema que aconteceu aí, né? Então, disse-me disse, um descontrole total de informações e de afirmações por todos os lados. O Jean Paul Prates tenta colocar panos quentes na história e parece que o próprio Fernando Haddad foi convocado para participar dessa reunião, ou então se ofereceu para participar aí, porque realmente haveria um prejuízo, inclusive para as contas públicas do governo federal, com essa não distribuição dos dividendos por parte da Petrobras. E tem mais, né? Jean Paul Prates hoje, né, estou gravando isso aqui no dia 11 de março, por ocasião dessa reunião, falou que deu a entender para o mercado financeiro que os dividendos poderiam ser retomados em uma assembleia que pode ocorrer aí no mês que vem, parece e tudo mais. As ações subiram, né? Depois o Lula veio e falou bobagem, as ações caíram de novo, né? Imagina investir numa estatal desse jeito aqui, a montanha-russa de sentimentos que não é, né? Vamos conversar sobre esse tema aqui, abordar esse assunto. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? O grande problema, eu falei sobre isso num vídeo específico quando aconteceu, né? Falei aqui no canal, que a Petrobras fez uma retenção de 100% dos dividendos extraordinários, né? O pessoal já estava fazendo as continhas com isso aí. Você sabe, tem uma galera aí que usa aquela estratégia de comprar as ações da empresa um pouco antes do anúncio dos dividendos para ganhar esses dividendos depois. E a valorização que acontece quando um anúncio bem bacana, bem interessante é feito, né? Então o pessoal costuma comprar antecipando uma distribuição que vai ser anunciada em breve. Bem, quem fez isso com a Petrobras levou um ferro bem grande, porque não só não vai receber os dividendos que supostamente seriam anunciados aí e que dariam uma boa grana para cada acionista, sem dúvidas, né? Mas também não vai ganhar nada, aliás, perdeu muito capital, porque a Petrobras derreteu 10% do seu valor em apenas um dia. Meu amigo, imagina o naipe do governo, né? Como alguém pode ter coragem de falar que o governo Lula sabe gerir uma estatal, sendo que uma coisinha feita aí por conta de uma pressão, é claro, do governo, é claro que isso foi pressão do governo, mas, enfim, isso aí faz o preço da ação desabar 10%. Realmente é uma loucura total, né? E aí o grande ponto do Lula, né? O Lula não tá nem aí para a Petrobras, essa é a verdade. Ele quer depenar a empresa como ele fez no passado, né? Mas, realmente, o grande ponto aqui, a grande questão, é que ele ficou revoltado com isso aqui ter respingado na imagem dele, né? Essa questão dos dividendos aí e da desvalorização da Petrobras bateu lá no Palácio do Planalto e ele ficou bravinho, então, com essa situação aí, né? Parece, então, que a ideia aqui de distribuir dividendos extraordinários entre os acionistas aí foi levado ao presidente, pelo chefe da estatal aqui. Parece que o Jean Paul Prates queria distribuir 50% desses recursos aí para pagar os dividendos extraordinários aos acionistas, né? Daria aqui 43,9 bilhões de reais, né? Porém, o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, queria reter esses recursos aí para um fundo de reserva, né? O governo tem maioria lá no Conselho da Petrobras, é claro, né? O Lula decidiu bater o martelo e falou que a empresa não pagaria esse dividendo extra, né? Por que que o governo não quer pagar esse valor? Por que que quer fazer esse fundo de reserva? Para baixar o preço dos combustíveis na base da canetada. A Petrobras iria queimar esse valor aqui, então, nos próximos meses, talvez, ou quando fosse necessário, no momento em que o barril de petróleo subisse, alguma coisa assim, a Petrobras iria pegar esse dinheiro que de outra sorte iria para os acionistas, iria queimar isso, subsidiando o preço do petróleo e dos derivados, portanto, né, fazendo então com que o preço do diesel e da gasolina ficassem mais baixos, às custas de queima de caixa, basicamente. Não é para investir, não é para nada disso, é para torrar esse dinheiro em algum momento. A estratégia seria essa, portanto, então, né? E aí o Alexandre Silveira deu essa ideia, ele tem o apoio do Rui Costa, né? O Rui Costa é o ministro da Casa Civil, muito próximo do Lula, portanto, é claro que eles fizeram a cabeça do Molusco
por conta disso aí, né? Só que o Prats fez a defesa da questão dos dividendos, inclusive a respeito do valor de mercado, né? Falou o seguinte, ó, se a gente não pagar isso que o pessoal está esperando, tem muito dinheiro disponível para pagar, se a gente não pagar, as ações vão cair, o valor de mercado da Petrobras vai derreter e vocês aí vão ter um problema político sério nessa história aí, né? Só que realmente ele não conseguiu ter muito apoio e acabou sendo derrotado nessa história. Parece, portanto, né, que ele conta com a ajuda do Fernando Haddad para conseguir aí mudar a cabeça do Lula nessa reunião. A reunião já aconteceu, eu não sei o que que deu, né? Foi de tarde, estou gravando isso aqui agora, são 8 da noite, então não sei o que que se sucedeu a partir daí, talvez a gente até saiba. Eu acredito que o pessoal não vai divulgar plenamente o que foi conversado, mas as próximas decisões vão demonstrar isso aí, né? A verdade é o seguinte, né, que o governo Lula, o próprio governo Lula, receberia, né, dinheiro por parte da divisão de dividendos extraordinários dessa partilha aí, porque o governo é o maior acionista da Petrobras atualmente. Então, eu vi o número aqui, não achei agora, mas que o governo vai deixar de receber 12 bilhões de reais por conta disso, né? E aí fica a grande questão para o Fernando Haddad. Como fechar as contas se o Lula abrir mão desse valor? Que não é imposto, não é nada, não vai custar nada para a sociedade. É uma remuneração para os acionistas. O governo vai ganhar, mas quem tem Petri 4, Petri 3 vai ganhar também. Então isso aí é excelente, é divisão de dividendos, né? Partilha de dividendos. O governo aí vai receber essa grana limpinha para colocar no caixa e ajudar a bater aí o déficit que provavelmente ele vai ter. E aí me vem o Lula, esse demente aí, e fala que não vai ter isso aí, manda o Jean Paul Prats, então não distribuir dividendos extraordinários e priva o próprio governo dessa grana, né? Olha o nível de controle ou de descontrole mental do Lula, né? Mas a verdade é o seguinte, o Jean Paul Prats está tentando botar panos quentes na coisa, né? E aí ele deu uma declaração aqui falando o seguinte, né? Hoje mesmo a coletiva ali de imprensa, eu acho, alguma coisa, que existe uma proposta de distribuição de 50% desses dividendos extraordinários aí, e isso pode ser aprovado no próximo mês, em abril, por uma assembleia de acionistas, né? Então, o conselho de administração decidiu reter a totalidade do valor, né? Só que a assembleia dos acionistas então poderia deliberar a respeito desse tema e permitir esse pagamento desses valores então, né? Ele falou isso, deixou implícito no ar que no próximo mês podem determinar esse pagamento. O que aconteceu com o valor das ações da Petrobras, né, meu amigo? Olha aqui o gráfico diário, então, né? Tava lá no valor, já perdeu aqui mais de 13%, número cabalístico, né? Perdeu mais de 13% de um mês para cá, sendo que do pico aqui, 42, perdeu mais do que isso aí, com certeza, né? Mas hoje, então, dia 11 de março, né, o dia que ele falou isso, você pode ver que logo cedo aqui as ações estavam bem baixas, mas logo na sequência aqui, então, subiram bastante, uma valorização considerável aqui, né? Em pouco tempo de pregão, uma coisa assim para não se desconsiderar. Mas veja então que as ações tiveram uma leve correção, foram se mantendo aqui basicamente de lado. Parece que o mercado meio que precificou essa possibilidade, essa chance aí. Não é uma certeza, mas é uma chance, né, que fica aí no ar para ser considerada, até que de repente, perto do fim aqui, as ações da Petrobras desabaram por completo, meu amigo. Caíram totalmente assim. O que aconteceu para esse cenário ser visto no finalzinho do pregão? Bem, o Lula abriu a boca, né? Você sabe, toda vez que ele fala de economia, ele derruba a Bolsa de Valores toda, ele joga o dólar lá para cima. Nesse caso, ele falou da Petrobras, derrubou a Petrobras. Então, né? O que ele falou? É o seguinte, né? Isso aqui logo no finalzinho do pregão, para destruir qualquer ganho que as ações da Petrobras tivessem, né? Ele falou que a Petrobras não deve pensar só nos acionistas, né? Maravilha. Isso é o suprassumo do socialismo, né? A empresa não existe senão para fazer aí o que é melhor para os seus acionistas. Se a empresa, nesse ínterim, na tentativa de atingir esse objetivo, agrada aos consumidores, à sociedade, ao governo, é porque agradar a esses agentes, a esses stakeholders, né, como são chamados,
É bom para os acionistas no final das contas, porque eles vão ganhar mais dinheiro lá, né? Mas a empresa tem que fazer o que for necessário para dar o melhor cenário econômico financeiro para os seus acionistas. Inclusive, a empresa tem que fechar, se isso for melhor, né? O melhor para os acionistas hoje é a empresa encerrar as atividades, que seja feito então. Mas aí vem o Lula com essa história aqui, dizendo que a Petrobras não tem que pensar nos acionistas aqui, né? Não tem que ficar fazendo, não tem que distribuir para os acionistas, para os sócios e tudo mais. A Petrobras tem que pensar aqui em investimento, em pesquisa, navio, sonda, né? Entenda-se aqui fazer Abreu e Lima, né? Dar dinheiro para esse pessoal, assumir prejuízos de fábricas de fertilizantes, enfim. E aí aconteceu isso, a montanha-russa aqui da Petrobras, né, que acabou um pouco, aliás, acabou empatada, né, olha aqui, cara, acabou empatada de fato aqui com o início do pregão, né, 35,65, terminou em 35, começou em 35,67, terminou em 35,65. Para mim isso aqui é o trade da galera mesmo, que comprou, ouviu o Lula comprou ouvindo o Prates falando, depois ouviu o Lula, vendeu de novo para ganhar algum lucro nessa história e sair dessa bomba aqui que é a Petrobras o quanto antes, né? Realmente uma coisa assim terrível. Essa reunião do Lula com o Jean Paul Prats mostra o grau de intervenção do Lula na Petrobras. A gente já viu esse filme acontecendo antes e o cenário é sempre desanimador. Essa é a verdade. Eu não duvido que em algum momento, ainda não aconteceu, a Petrobras tem lucro, a Petrobras está com resultado positivo, mas não duvido que em algum momento esse cenário vai se reverter e a Petrobras, como aconteceu no passado, vai ter prejuízos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.